O marido escondeu o convite do casamento do melhor amigo por ter vergonha da esposa que ele considerava desleixada. Mas quando ela chegou deslumbrante à festa, deixou todos em choque, inclusive ele. O reflexo no espelho do quarto era o de uma estranha. Laura piscou, 1, 2 vezes, como se o simples ato pudesse ajustar a imagem e trazer de volta a mulher que ela conhecia. Mas a figura que a encarava de volta permanecia a mesma, uma versão desbotada de si mesma, com olheiras profundas que contavam histórias de noites mal dormidas e uma expressão de cansaço que parecia ter se fundido à sua pele. O cabelo, antes cortado num Chanel impecável e brilhante, agora estava preso num coque frouxo e displicente. Vestia um conjunto de moletom cinza, gasto pelo tempo, a roupa que se tornara seu uniforme dentro das paredes daquela casa. Era prático, confortável e, acima de tudo, invisível. Exatamente como ela se sentia. Laura se aproximou do espelho, o coração pesado no peito. Onde estava a mulher que, há não muito tempo, liderava reuniões em salas de vidro no 20º andar de uma multinacional? A profissional de tailleurs bem cortados, sapatos de salto que ecoavam confiança pelos corredores e uma agenda tão cheia quanto sua ambição. Ela se lembrava da adrenalina, do prazer de fechar um grande contrato, do respeito no olhar dos colegas. Era uma vida pulsante, uma carreira que ela não apenas amava, mas que a definia. Ela era Laura, a gerente de projetos, a especialista em expansão de mercado. Uma força da natureza. Tudo mudou por amor, ou pelo que ela acreditava ser amor. Quando Gabriel, seu marido, chegou com os olhos brilhando e um plano de negócios debaixo do braço, ela não hesitou. Ele queria abrir a própria empresa, uma consultoria de tecnologia. Era o sonho da vida dele, e ela, cega pela paixão e pelo desejo de construir algo juntos, mergulhou de cabeça. "Preciso de você, meu amor", ele dizia, segurando suas mãos. "Você é a pessoa mais organizada e inteligente que conheço. Sem você não consigo." E ela acreditou. Deixou para trás o crachá da empresa, o salário de 6 dígitos, os bônus anuais e a admiração de sua equipe. Trocou tudo isso pela promessa de um futuro compartilhado, um império que seria deles. Nos primeiros meses, a troca pareceu justa. A casa se transformou no quartel-general da nova empresa. A mesa de jantar virou uma central de operações, coberta de planilhas, notas fiscais e listas de contatos. Enquanto Gabriel era o rosto do negócio, o homem carismático que encantava investidores e clientes em almoços e eventos, Laura era o motor silencioso que mantinha tudo funcionando nos bastidores. Era ela quem organizava as finanças, quem checava cada contrato, quem garantia que os prazos fossem cumpridos e que a burocracia não engolisse o sonho deles. Ela era a primeira a acordar e a última a dormir, movida a café e a esperança de que todo aquele sacrifício seria reconhecido, e de certa forma foi. A empresa de Gabriel, ou melhor, a empresa deles, decolou. Em 2 anos, o que começou na mesa de jantar ocupava um andar inteiro em um prédio comercial no centro da cidade. Gabriel brilhava. Dava entrevistas, aparecia em revistas de negócios, era convidado para palestras. Ele era o visionário, o empreendedor de sucesso. E Laura? Laura continuava nos bastidores. Só que agora, os bastidores não eram mais a excitante sala de guerra de uma startup em ascensão, mas a solidão de sua própria casa. A necessidade de sua presença na empresa diminuiu à medida que contrataram funcionários para as funções que ela antes acumulava. Gabriel dizia que era melhor assim, que ela podia finalmente descansar, mas não era descanso que ela sentia, era um apagamento lento e gradual. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, cheirando a perfume caro e ao vinho dos restaurantes onde fechava negócios. Trazia consigo a energia do mundo lá fora, um mundo do qual ela não fazia mais parte. As conversas, antes repletas de planos e sonhos compartilhados,
tornaram-se monólogos dele sobre suas conquistas, seus desafios, seus contatos importantes. Ela ouvia, assentia, oferecia um conselho quando solicitado, mas sentia-se cada vez mais como uma peça do mobiliário, uma espectadora na vida que ela mesma ajudou a construir. Aos poucos, deixou de se arrumar. Para quê? Passava os dias em casa, gerenciando a logística doméstica para que ele pudesse brilhar sem preocupações. As roupas velhas eram mais práticas. O cabelo preso não atrapalhava. O rosto, sem maquiagem, não mancharia o travesseiro se ela cochilasse no sofá, esperando por ele. Ela se perdeu. Perdeu-se na contabilidade da casa, nas compras do supermercado, na organização da agenda social dele. Perdeu-se a ponto de agora encarar seu próprio reflexo e sentir uma pontada de desilusão tão profunda que doía fisicamente. Aquela mulher no espelho não era fraca, ela sabia. Havia uma força imensa em tudo o que fizera, mas era uma força invisível, uma força que sustentava o brilho de outro alguém enquanto a sua própria luz se extinguia. Um barulho na porta da frente a tirou de seu transe. Era Gabriel, chegando mais cedo do que o habitual. Ela rapidamente ajeitou o moletom, como se tentasse esconder a evidência de seu próprio abandono. Ele entrou no quarto jogando a pasta de couro sobre a poltrona. Estava impecável, como sempre, em seu terno azul marinho. Ele mal a olhou. "Estou exausto", ele disse, afrouxando a gravata. "O dia foi uma loucura." Laura apenas assentiu, o coração ainda apertado pela imagem no espelho. Ela queria gritar, perguntar se ele ainda a via, se ele se lembrava da mulher com quem se casou. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela notou algo diferente. Sobre a pasta que ele jogara na poltrona, havia um envelope grosso de um papel elegante com uma caligrafia rebuscada. Parecia um convite. Um convite que ele não mencionara. Uma pequena semente de desconfiança começou a brotar em meio à sua desilusão. Uma sensação incômoda de que o espelho não era a única coisa que lhe escondia uma verdade dolorosa. E essa verdade, ela sentia, estava prestes a vir à tona e estilhaçar o pouco que restava de seu mundo. O envelope repousava sobre a pasta de couro, um retângulo de papel marfim que parecia deslocado na penumbra do quarto. Gabriel continuava a se despir, alheio ao olhar fixo de Laura sobre a pasta. Ele falava sobre uma reunião, sobre um cliente difícil, mas as palavras dele eram apenas um zumbido distante. A atenção dela estava completamente capturada por aquele convite. Não era um envelope qualquer. A qualidade do papel, a caligrafia elegante, tudo indicava um evento importante. Um casamento, talvez. Ela esperou. Esperou que ele mencionasse, que dissesse algo como: "Ah, quase esqueci. Recebemos um convite." Mas o silêncio dele sobre o assunto era mais ruidoso que qualquer palavra. Gabriel foi para o banheiro e o som do chuveiro ligando foi o sinal de que precisava. Com o coração batendo um pouco mais rápido, Laura se aproximou da poltrona. As mãos tremiam levemente quando pegou o envelope. Era pesado, luxuoso. O nome que estava escrito na frente: Sr. Gabriel Martins e esposa. Uma pontada fria percorreu sua espinha. Com cuidado para não fazer barulho, ela deslizou o cartão para fora. As palavras em relevo dourado confirmaram sua suspeita. Ricardo e Sofia convidam para a celebração de seu casamento. Ricardo, o melhor amigo de infância de Gabriel, o padrinho de casamento deles, um homem que ela conhecia há anos, cuja noiva, Sofia, se tornara uma amiga querida. Como assim Gabriel não falou nada? Ou melhor, como assim ela não fora informada? A data era em 2 semanas. Um evento daquela magnitude, envolvendo o melhor amigo dele, e Gabriel não havia dito uma única palavra. Ela colocou o convite de volta no envelope, exatamente como o encontrou, e recuou para o seu lado da cama. A mente girava, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um engano,
Talvez ele ainda fosse falar algo. Ela achou estranho, porque não se envia um convite para um evento tão especial assim, com apenas 2 semanas da data. A desilusão que sentira em frente ao espelho agora se misturava num sentimento novo e amargo. A suspeita. Quando Gabriel saiu do banheiro, enrolado em uma toalha com o cabelo úmido, ela tentou manter a voz calma. "Como foi o seu dia, de verdade?" Ela perguntou, a pergunta carregada de um significado que ele não pareceu notar. "Cansativo, como eu disse," ele respondeu abrindo o armário. "Muitos problemas para resolver." "Encontrou alguém conhecido hoje? Alguma novidade?" Ela insistiu, circulando o assunto como um predador. "Não, o de sempre." "Por que tantas perguntas, Laura?" Ele a olhou pelo reflexo do espelho do armário, uma sombra de impaciência em seu rosto. Era agora ou nunca. "Falei com a Sofia hoje." Ela mentiu, o coração martelando contra as costelas. "Ela me contou do casamento. Fiquei tão feliz por eles. Estranho não termos recebido o convite ainda, não acha? Com a data tão próxima." A mudança na postura de Gabriel foi instantânea. Os ombros dele enrijeceram. Ele parou de procurar a roupa e se virou lentamente para encará-la. O rosto, antes indiferente, agora era uma máscara de desconforto. "Ah, isso," ele disse, a voz um tom mais baixa. "Eu ia te contar." "Ia contar quando, Gabriel?" "Depois da festa." A voz dela saiu mais afiada do que pretendia. "O convite chegou, não é? Eu vi o envelope na sua pasta." Ele desviou o olhar, incapaz de sustentá-lo. Aquele simples gesto foi a confissão. A verdade estava ali, pairando no ar entre eles, feia e inegável. "Laura, escuta." "Não, eu não vou escutar." Ela o interrompeu, levantando-se da cama. A calma que tentara manter se desfez, dando lugar a uma dor aguda. "Por que você esconderia isso de mim? É o Ricardo, seu melhor amigo. O que está acontecendo?" Gabriel passou a mão pelo rosto, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Ele finalmente a olhou nos olhos, e o que ela viu ali a quebrou em 1000 pedaços. Não era culpa ou remorso. Era uma espécie de irritação, de justificativa. "Eu escondi o convite," ele admitiu, a voz fria como aço. "Eu escondi porque não queria que você fosse." A frase a atingiu como uma bofetada. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Não queria que eu fosse? Por quê? O que eu fiz?" Ele a percorreu com o olhar de cima a baixo. O moletom cinza, o cabelo desgrenhado, o rosto sem maquiagem. O olhar dele era clínico, cruel, como se ele estivesse avaliando um objeto defeituoso. "Olhe para você, Laura," ele disse, a voz carregada de um desdém que ela nunca ouvira antes. "Você simplesmente se deixou levar. Está desleixada, sem graça. Você acha que eu tenho orgulho de apresentar você em público assim?" Cada palavra era uma punhalada. Desleixada, sem graça, a mulher que abandonou a própria carreira para construir o sonho dele, a mulher que trabalhava em silêncio para que ele pudesse brilhar. "Todos os meus amigos, meus contatos de negócios, eles estarão lá," ele continuou, a crueldade em sua voz se intensificando. "Eles estarão com suas esposas, mulheres lindas, elegantes, deslumbrantes. E você? Você passa os dias de pijama, engordou, não cuida mais do cabelo, não se importa com a aparência. Eu teria vergonha, Laura, vergonha de chegar com você ao meu lado, me desculpe." As lágrimas que ela segurava começaram a escorrer, quentes e silenciosas por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma fúria e uma humilhação tão profundas que a sufocavam. A imagem no espelho, a mulher apagada que ela viu mais cedo, era a mesma mulher que ele estava descrevendo com tanto desprezo. Mas ele não via o sacrifício por trás daquela imagem. Ele não via o amor, a dedicação, as noites em claro. Ele via apenas a superfície, a embalagem gasta de algo que ele não valorizava mais. Ela o encarou, o homem que amava, o homem para quem dedicou os últimos anos de sua vida, e pela primeira vez,
não o reconheceu. Aquele não era o Gabriel por quem ela se apaixonou. Aquele era um estranho, um carrasco que usava palavras como armas. E no meio daquela dor devastadora, uma faísca de desafio se acendeu. Uma brasa que ela pensava estar extinta. Ele não a queria lá? Ele tinha vergonha dela? Pois bem, ele estava prestes a descobrir do que a mulher desleixada e sem graça, as lágrimas secaram em seu rosto, substituídas por uma máscara de determinação fria. A dor ainda estava lá, um buraco aberto em seu peito, mas por baixo dela, algo mais forte começava a pulsar. Era a memória da mulher que ela fora, a mulher que não aceitaria ser diminuída, muito menos pelo homem que deveria amá-la e protegê-la. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, um gesto brusco, e ergueu o queixo, encarando Gabriel diretamente. "Eu vou a esse casamento", ela disse, a voz surpreendentemente firme, sem o tremor da mágoa. Cada sílaba era uma declaração de guerra. "Sofia é minha amiga há anos. Eu estava lá quando ela e Ricardo se conheceram. Eu não vou deixar de celebrar a felicidade dela por causa da sua crueldade." Gabriel pareceu genuinamente surpreso com a resistência dela. Talvez ele esperasse que ela se encolhesse, chorasse no quarto e aceitasse seu veredito humilhante. A faísca de desafio nos olhos dela o desarmou por um instante, mas logo sua expressão se endureceu novamente, transformando-se em uma máscara de poder e controle. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, usando sua presença física para intimidá-la. "Você não entendeu, Laura?" Ele sibilou, a voz baixa e ameaçadora. "Eu não quero você lá. Você vai me envergonhar." "O problema é seu, não meu", ela retrucou, recusando-se a recuar. "Sua vergonha não vai ditar a minha vida." "Eu vou." Um sorriso desdenhoso e cruel curvou os lábios de Gabriel. Ele percebeu que a intimidação direta não funcionaria. Então mudou de tática, optando por uma crueldade ainda mais refinada. Ele a olhou como se estivesse concedendo um favor a uma criança teimosa, um favor com um preço altíssimo. "Tudo bem", ele disse, o tom falsamente magnânimo. "Você quer ir? Então vá, mas sob as minhas condições." Ele fez uma pausa, saboreando o momento, garantindo que cada palavra seguinte a ferisse profundamente. "Primeiro, você chega depois de mim. Não quero que ninguém nos veja chegando juntos. Segundo, lá dentro, você não me conhece. Sente-se em outra mesa, fale com outras pessoas, haja como se fôssemos meros conhecidos. De preferência, finja que não me conhece se você quer ir." A condição caiu sobre ela como uma sentença. Era uma humilhação calculada, desenhada não apenas para afastá-la, mas para anular sua existência como esposa dele, como sua parceira. Ele não queria apenas que ela fosse invisível, ele queria que ela fosse uma estranha. Provavelmente ele já estava de olho em outra mulher que com certeza estaria lá. Cada fibra do seu ser gritava para que ela recusasse, para que jogasse a verdade na cara dele e terminasse tudo ali mesmo. O coração dela parecia se despedaçar, a dor era física, aguda. Mas então, em meio aos destroços de seu orgulho, uma clareza cortante emergiu. Ela olhou para Gabriel, para o homem que havia como um acessório defeituoso, e a imagem dele se sobrepôs a outra em sua mente. A imagem dela mesma, anos antes, confiante, vibrante, dona de seu próprio brilho. Lembrou-se do prazer de se arrumar para um evento, da sensação de um vestido perfeitamente ajustado, do som de seus saltos no mármore. Lembrou-se de como se sentia poderosa, desejada, viva. Como ela permitiu que essa mulher desaparecesse. Como se deixou chegar ao ponto em que o homem por quem ela sacrificou sua carreira e sua identidade, sentia que tinha o direito de impor-lhe uma condição tão degradante. A resposta era simples e dolorosa.
Ela se dedicou tanto ao negócio que se tornou deles, tanto a ele que se esqueceu de se dedicar a si mesma. Ela havia se tornado um alicerce, forte e essencial, mas enterrado sob a estrutura que ele exibia com orgulho. E naquele momento, a condição humilhante de Gabriel deixou de ser um insulto e se tornou um catalisador. Aceitar não seria um ato de submissão a ele, mas um ato de rebelião silenciosa. Seria a sua chance de ir àquela festa não como a esposa de Gabriel, mas como Laura. Apenas Laura, a mulher que ele pensava ter apagado. Ela o encarou, os olhos agora límpidos, a decisão tomada. A dor ainda estava lá, mas agora era combustível. Tudo bem, Gabriel, ela disse, a voz calma, quase indiferente, o que o desestabilizou mais do que qualquer grito faria. Se é isso que você quer, é isso que você terá. Chegarei depois. E não se preocupe, você não precisará se dar ao trabalho de me reconhecer. Ela aceitou. Não pela aprovação dele, pois sabia que nunca mais a teria ou a quereria. Aceitou porque algo fundamental dentro dela havia despertado de uma longa hibernação. Aquela noite, aquele convite escondido, aquela condição cruel, não eram o fim, eram o início. Ela não seria apagada outra vez. Pelo contrário, ela faria questão de ser vista. E ele, o homem que queria fingir que não a conhecia, seria forçado a assistir. Assim que Gabriel saiu para o trabalho na manhã seguinte, sem trocar mais do que um monossílabo com ela, Laura pegou o telefone. As mãos ainda tremiam, não de medo, mas da adrenalina da decisão. Discou o número de Carolina, sua amiga desde a faculdade, a rocha em quem sempre podia se apoiar. Colocou no viva voz, e antes que Carol pudesse dizer alô, ligou para Bárbara, a outra ponta do tripé inseparável de amizade delas. Preciso de vocês. Foi tudo o que Laura conseguiu dizer, e sua voz embargou, a barragem de controle finalmente se rompendo. Em meio a soluços de raiva e humilhação, ela contou tudo, o convite escondido, as palavras cruéis de Gabriel, a condição humilhante. Do outro lado da linha, o silêncio inicial foi rapidamente substituído por uma fúria protetora. Aquele desgraçado! A voz de Bárbara, sempre a mais impulsiva, soou como um trovão. Quem ele pensa que é? Laura, querida, respira, disse Carolina, a calma em pessoa. Nós estamos aqui, e claro que vamos a esse casamento. Sofia é nossa amiga também. Mas o mais importante agora é, nós vamos com você. E esse homem vai se arrepender de cada sílaba que ousou dizer. A promessa delas foi como um bálsamo. Naquele momento, Laura não estava mais sozinha em sua dor. Tinha um exército. As 2 semanas seguintes foram uma operação clandestina de resgate pessoal. Para o mundo, e principalmente para Gabriel, nada havia mudado. Dentro de casa, Laura mantinha seu uniforme de invisibilidade. O moletom gasto, o cabelo preso num coque frouxo, os óculos de grau que escondiam a determinação crescente em seus olhos. O apartamento se tornara um campo de batalha silencioso. Eles mal se falavam. Logo na primeira noite após a discussão, ela pegou seu travesseiro e edredom e se mudou para o quarto de hóspedes. A porta fechada era uma barreira física que refletia o abismo emocional entre eles. Ela o ouvia chegar tarde, às vezes tropeçando nos móveis, o cheiro de álcool impregnando o corredor. Ele estava, sem dúvida, aproveitando a vida de solteiro que parecia desejar, mesmo ainda sendo casado. Uma dor surda a atingia nessas horas, mas ela a canalizava. A primeira coisa que fez foi parar de trabalhar para a empresa deles. Os relatórios de auditoria, as planilhas financeiras que ela ainda organizava por hábito e por um senso de responsabilidade distorcido, foram abandonados. Se ela era invisível e indesejada, seu trabalho também seria. Agora, ele que se virasse ou contratasse alguém de sua confiança. Enquanto Gabriel via a mesma mulher apagada em casa, por fora,
Uma transformação meticulosa estava em andamento. Laura iniciou uma dieta rigorosa, não para agradá-lo, mas para se sentir bem em sua própria pele. Cortou açúcar, álcool e processados, focando em alimentos que lhe davam energia e desinchavam seu corpo. Começou a caminhar no parque todas as manhãs, sentindo o sol no rosto e o sangue circulando novamente com vigor. Fez sessões de drenagem linfática, uma limpeza de pele profunda que removeu mais do que impurezas, parecia remover camadas de negligência. Foi ao salão e fez uma hidratação poderosa, mas pediu para sair com o cabelo preso, para não levantar suspeitas. Cada pequeno ato era um tijolo na reconstrução de si mesma. Finalmente, o dia do casamento chegou. Gabriel saiu cedo, impecável em seu smoking, sem sequer olhar para o quarto de hóspedes. Assim que o carro dele deixou a garagem, Laura sentiu uma onda de liberdade. Era o dia D. Ela não ia usar sua própria casa para se arrumar. O campo de batalha não era lugar para uma coroação. O ponto de encontro era o apartamento de Carolina, que já havia se transformado em um camarim profissional. Quando Laura chegou, Bárbara já estava lá e a cena a fez rir pela primeira vez em semanas. Havia uma arara de roupas com vestidos deslumbrantes, uma mesa coberta com um arsenal de maquiagem e sobre a mesinha de centro, 3 taças e uma garrafa de champanhe gelando. A Operação Fênix está oficialmente iniciada, anunciou Carol, estourando a rolha com um pop festivo. Bárbara a abraçou com força. Ele vai engolir cada palavra, Laura, e vai se arrepender amargamente. As horas seguintes foram uma mistura de terapia, festa e ritual. Entre goles de champanhe, elas compartilharam memórias, riram de histórias antigas e choraram um pouco, não de tristeza, mas de catarse. Carol, com seu talento para maquiagem, trabalhou no rosto de Laura como uma artista diante de uma tela em branco. Bárbara, com seu senso de moda infalível, a ajudava a escolher os sapatos e acessórios perfeitos. Elas não estavam apenas aplicando maquiagem e escolhendo um vestido. Estavam resgatando uma amiga. Estavam lembrando a Laura de quem ela era antes de se perder nos bastidores da vida de outra pessoa. A cada pincelada de rímel, a cada ajuste no tecido do vestido, a mulher no espelho se transformava. O cansaço deu lugar ao brilho, a incerteza à postura, a invisibilidade a uma presença magnética. Quando finalmente ficou pronta e se olhou no espelho, o fôlego lhe faltou. A mulher que a encarava era uma versão de si mesma que ela havia esquecido, mas que seu coração reconheceu instantaneamente. Forte, bela, com um fogo nos olhos que não era de raiva, mas de pura e inabalável autoconfiança. Ela era, mais uma vez, a dona de si, e estava pronta para entrar em cena. O vestido era a arma perfeita, uma criação de seda verde esmeralda que Bárbara havia insistido que ela provasse. Laura hesitou no início. A cor era ousada, o corte revelador. Mas no momento em que o tecido deslizou por sua pele, algo mudou. Não era apenas um vestido. Era uma armadura e uma declaração. A cor rica e profunda parecia absorver a luz do ambiente e devolvê-la com juros, criando um brilho que a envolvia. O corte, um ombro só, com um drapeado magistral na cintura, não escondia o corpo que ela passara as últimas 2 semanas reivindicando. Ele o celebrava. Cada curva, antes motivo de vergonha sob o olhar crítico de Gabriel, agora era um contorno de força e feminilidade. O vestido moldava seu corpo com uma elegância que era ao mesmo tempo poderosa e sutil. O cabelo, livre do coque habitual, caía sobre seus ombros em ondas largas e brilhantes, resultado da hidratação profunda e do trabalho cuidadoso de Carolina com o modelador. O movimento dos fios parecia ter vida própria, emoldurando seu rosto e adicionando um toque de glamour selvagem. E maquiagem era uma obra de arte. Carolina havia optado por um visual que realçava, não mascarava.
Uma base leve que unificou o tom da pele, um contorno suave que esculpiu suas maçãs do rosto e um toque de iluminador nos pontos altos que a faziam parecer radiante. Mas o foco principal eram os olhos. Sombras em tons de bronze e dourado fizeram seus olhos naturalmente verdes brilharem com uma intensidade felina. O delineado preciso e os cílios longos davam profundidade e um ar de mistério ao seu olhar. Nos lábios, um tom nude, com um toque de brilho, convidativo, mas que deixava claro que os olhos eram os protagonistas. Quando Carolina lhe entregou o espelho de mão e ela se viu, o mundo pareceu parar por um segundo. A mulher que a encarava era ao mesmo tempo familiar e uma revelação. Era ela, mas uma versão editada pela confiança, polida pela determinação e iluminada por uma redescoberta de seu próprio valor. As olheiras haviam desaparecido, a expressão cansada fora substituída por uma serenidade poderosa. Ela se levantou e caminhou até o espelho de corpo inteiro no quarto de Carol. A imagem completa a deixou sem fôlego. Ela girou lentamente, observando como o tecido do vestido se movia com ela, como a luz brincava em seu cabelo. Pela primeira vez em anos, um sentimento quente e avassalador a preencheu, um sentimento que ela mal se lembrava como era: orgulho. Orgulho não apenas da imagem refletida, mas da jornada que a levou até ali. Orgulho da resiliência que ela não sabia que possuía, da força que encontrou na humilhação. Ela não estava se arrumando para Gabriel, nem para os convidados do casamento. Estava fazendo aquilo por si mesma, pela mulher que ela havia negligenciado por tanto tempo. Bárbara, encostada no batente da porta com os braços cruzados e um sorriso satisfeito, observava a cena. Ela viu a mudança na postura de Laura, a forma como ela ergueu a cabeça, como seus ombros relaxaram para trás. É essa mulher que você sempre foi, Laura, disse Bárbara, a voz suave, mas cheia de convicção. Ele não te transformou naquilo que você era. Ele só te fez esquecer. Carolina se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Laura. Ele queria que você fosse invisível. Que erro de cálculo monumental! Laura encontrou os olhos de suas amigas no reflexo do espelho. Viu o amor, o apoio incondicional e a admiração neles. As lágrimas que surgiram em seus olhos desta vez não eram de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Ela piscou para afastá-las, recusando-se a borrar a obra-prima de Carolina. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Por me lembrarem. Ela deu uma última olhada no espelho. A transformação estava completa. Não era apenas sobre o vestido, o cabelo ou a maquiagem. Era sobre a mulher que vestia tudo aquilo. A mulher que estava prestes a sair pela porta não era uma vítima indo para uma festa onde seria ignorada. Era uma rainha prestes a retomar seu trono. E ela mal podia esperar para ver a expressão no rosto do homem que pensava tê-la destronado para sempre. Com Laura transformada, a energia no apartamento de Carolina mudou de foco para um frenesi de preparação coletiva. Bárbara, em um vestido vermelho escarlate que combinava com sua personalidade vibrante, e Carolina, em um elegante modelo azul, se arrumaram com a eficiência de uma equipe de operações especiais. A cumplicidade entre elas era palpável, uma sinfonia de zíperes subindo, fechos de joias se encaixando e borrifadas de perfume. Eram 3 mulheres, 3 amigas, unidas por um propósito. Quando ficaram prontas, pararam por um momento em frente ao espelho, não apenas como indivíduos, mas como uma força unificada. Eram deslumbrantes. O local do casamento era um salão de festas opulento, com lustres de cristal que derramavam uma luz dourada sobre os convidados bem vestidos.
O som era um burburinho constante de conversas, risadas e o tilintar de taças, a trilha sonora da alta sociedade se divertindo. Gabriel já estava lá, circulando com a facilidade de um anfitrião. Estava em seu elemento, um copo de uísque na mão, um sorriso charmoso no rosto, recebendo tapinhas nas costas e apertos de mão. Ele era o retrato do sucesso, o empreendedor carismático que todos admiravam. Ele havia cumprido sua parte do acordo. Chegara sozinho, estabelecendo sua imagem de homem poderoso e desimpedido. Foi então que as portas principais do salão se abriram. Por um instante, nada aconteceu. Mas então, como uma onda que começa silenciosa e cresce, as cabeças começaram a se virar. O burburinho não parou de repente. Ele vacilou, tropeçou e depois silenciou em setores, um a um, à medida que os olhares eram atraídos para a entrada. Lá estavam elas, 3 mulheres caminhando lado a lado. Bárbara em seu vermelho vibrante, Carolina em seu azul sofisticado e no centro, como o ponto focal de uma obra-prima, Laura. Ela caminhava com uma calma e uma firmeza que pareciam comandar o próprio ar ao seu redor. O queixo erguido, o olhar focado à frente, um sorriso sutil e enigmático nos lábios. O vestido verde esmeralda se movia com uma fluidez hipnótica, capturando a luz dos lustres e atraindo todos os olhos. Ela não parecia estar entrando em uma festa. Parecia estar tomando posse de um reino. Ao seu lado, as amigas não eram meras coadjuvantes, mas damas de honra de uma rainha, sua presença reforçando o poder da imagem central. O silêncio se espalhou. Homens pararam no meio de suas frases. Mulheres baixaram suas taças, os olhos arregalados de surpresa e uma admiração relutante. Quem era aquela mulher? A pergunta pairava no ar, mesmo entre aqueles que a conheciam. Eles conheciam Laura, a esposa de Gabriel. Uma figura agradável, mas quieta, que geralmente ficava à sombra do marido nos eventos sociais. Aquela mulher que entrava no salão não era ela. Era alguém novo, magnético, inesquecível. Do outro lado do salão, no meio de um grupo de empresários, Gabriel ria de uma piada. Ele sentiu a mudança na atmosfera, a queda repentina no volume das conversas. Curioso, ele se virou para ver o que havia causado a comoção. E então ele a viu. O copo de uísque em sua mão parou a centímetros de sua boca. O sorriso em seu rosto não se desfez. Ele congelou e depois se estilhaçou como vidro fino. Seus olhos se arregalaram, a incredulidade dando lugar a um choque profundo e visceral. Ele piscou, certo de que estava enganado, que sua mente estava lhe pregando uma peça. Mas a imagem persistiu. Não era a esposa desleixada que ele deixara em casa, a mulher do moletom cinza que ele ordenara que fingisse não conhecê-lo. A mulher que atravessava o salão era uma aparição, uma deusa que dominava o ambiente com sua simples presença. E por um momento aterrorizante e vertiginoso, o tempo pareceu retroceder. Ele não viu a mulher que humilhara 2 semanas antes. Ele viu a Laura que conhecera anos atrás. A profissional ambiciosa e vibrante, a mulher cuja inteligência e beleza o haviam cativado, a mulher que ele se esforçou tanto para conquistar, a mulher que ele, de alguma forma, havia perdido e esquecido que existia. O sangue fugiu de seu rosto. A ordem que ele dera a ela, finja que não me conhece, agora soava como uma maldição que ele lançara sobre si mesmo. Porque naquele momento, olhando para aquela mulher estonteante que todos admiravam, uma parte dele desesperadamente queria que todos soubessem que ela era dele. Mas seu próprio decreto cruel o impedia. Ele estava preso, forçado a assistir, impotente, enquanto a mulher que ele tentara apagar se tornava o centro do universo de todos. Ignorando completamente a onda de choque que sua entrada causou, Laura e suas amigas atravessaram o salão com um propósito claro.
Elas não procuraram por rostos conhecidos ou pararam para conversas fiadas. Seu destino era uma mesa redonda bem posicionada, mas visivelmente distante do círculo onde Gabriel estava. Era uma escolha deliberada, um ato de obediência irônica à ordem dele. Laura sentou-se de costas para a direção onde o marido estava. Um gesto sutil, mas inequívoco. Ela não o cumprimentou. Não o procurou com o olhar. Para todos os efeitos, Gabriel Martins não existia em seu universo. A indiferença dela era uma obra de arte, muito mais cortante do que qualquer confronto direto seria. Do outro lado do salão, Gabriel estava paralisado. O choque inicial deu lugar a um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva, confusão e, para sua surpresa, um ciúme primitivo e ardente. Como ela ousava aparecer tão magnífica, e como ela ousava obedecê-lo tão perfeitamente, ignorando-o com uma frieza que o fazia se sentir um completo estranho. Ele hesitou, travando uma batalha interna. Deveria ir até lá? Quebrar seu próprio decreto e reivindicá-la? Ou deveria manter a farsa, o que significaria assistir de longe, enquanto outros homens, sem dúvida, a notariam. Cada segundo de sua hesitação parecia esticar-se por uma eternidade. Enquanto Gabriel vacilava, a oportunidade foi perdida. Um homem se destacou de uma mesa próxima e caminhou com confiança em direção a Laura. Era Eduardo, um amigo do noivo, conhecido por sua educação e charme discreto. Ele era alto, de ombros largos, com um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Ele parou ao lado da mesa de Laura, dirigindo-se a ela com um respeito que ela não sentia há muito tempo. "Com licença", disse ele, a voz calma e agradável. "Eu sei que acabaram de chegar, mas a música está perfeita, e eu seria um tolo se não convidasse a mulher mais deslumbrante da festa para dançar." Carolina e Bárbara trocaram um olhar cúmplice por cima de suas taças. Laura sentiu um rubor subir por seu pescoço. Mas não era de vergonha, era o calor de ser vista, de ser admirada. Ela ergueu os olhos para Eduardo e ofereceu-lhe um sorriso genuíno. "Eu adoraria", ela respondeu, a voz suave. Eduardo estendeu a mão e Laura a aceitou. Enquanto ele a conduzia para a pista de dança, um murmúrio percorreu as mesas próximas. Do outro lado do salão, Gabriel assistiu à cena como se fosse um soco em câmera lenta no estômago. Ele não apenas havia a aceitar o convite de outro homem, mas o fazia com uma graça e um contentamento que o excluíam completamente. Na pista de dança, Eduardo foi um cavalheiro. Ele a segurou com firmeza, mas com delicadeza, guiando-a ao som de uma melodia lenta e romântica. Por um momento, Laura se sentiu nervosa, fora de prática, mas então ela relaxou nos braços dele, permitindo-se simplesmente sentir a música e a presença agradável de seu parceiro. "Eu preciso ser honesto", disse Eduardo, a voz baixa para que apenas ela ouvisse. "Quando você entrou por aquela porta, o salão inteiro parou. Todos ficaram te olhando. Você é linda, de longe a mulher mais linda desta festa." As palavras a atingiram de uma forma que ela não esperava. Não era um flerte barato, mas uma observação sincera, dita com admiração. Era o tipo de coisa que Gabriel não lhe dizia há anos. Ela ouviu o que há muito tempo não escutava, e vindo de um estranho e lindo, o elogio tinha um peso ainda maior. Era a validação externa de que a mulher que ela resgatara era real, não apenas uma ilusão no espelho. Enquanto isso, na mesa de Gabriel, os amigos que sabiam de seu casamento começaram a cochichar, lançando olhares confusos entre a pista de dança e o rosto lívido dele. "Aquela é a Laura?" um deles perguntou incrédulo. "Uau! Gabriel, que diabo! Ele escondia essa mulher, que loucura!" disse outro, um pouco mais alto do que deveria. "E agora o Eduardo, que não perde tempo, está lá dançando com ela e ele nem faz nada. Que situação estranha."
Cada palavra era como sal na ferida aberta de Gabriel. O sangue subiu ao seu rosto, pintando-o de um vermelho furioso. A humilhação que ele planejara para ela estava ricocheteando e o atingindo com força total. Ele não era mais o empresário poderoso no controle, era o marido tolo, parado no canto, enquanto sua esposa estonteante dançava nos braços de outro homem, tornando-se o centro das atenções e da fofoca. O ciúme e a raiva o cegaram. A hesitação acabou. Ele não ia mais assistir àquele espetáculo. Ele ia acabar com ele. O estalo foi audível na mente de Gabriel. A combinação tóxica de ciúme, orgulho ferido e a humilhação pública dos cochichos de seus amigos fez seu autocontrole evaporar. A imagem de Laura sorrindo para Eduardo, segura e admirada nos braços dele, foi a faísca final no barril de pólvora de sua fúria. Ele não estava mais pensando. Estava reagindo, movido por um instinto possessivo que ele nem sabia que tinha de forma tão intensa. Com uma determinação cega, ele colocou o copo de uísque na mesa com tanta força que o líquido respingou. Ignorando os olhares surpresos de seus amigos, ele atravessou o salão. Não contornou as mesas, não se desculpou por esbarrar nas pessoas. Ele marchou em linha reta, um predador com um alvo fixo, e cada passo seu parecia ecoar no silêncio que se formava em seu rastro. A música romântica ainda tocava, mas agora servia como uma trilha sonora irônica para o drama que estava prestes a se desenrolar. Na pista de dança, Laura estava rindo de algo que Eduardo dissera, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. De repente, uma mão de ferro agarrou seu braço. A força foi tão abrupta e violenta que a arrancou dos braços de Eduardo, fazendo-a tropeçar. O que diabos você pensa que está fazendo? A voz de Gabriel era um rosnado baixo e perigoso, irreconhecível. Laura olhou para ele chocada, o rosto pálido. Eduardo, surpreso, deu um passo à frente. Ei, amigo, qual é o seu problema? O problema não é com você. Gabriel cuspiu, sem sequer olhar para ele, os olhos fixos em Laura, queimando de raiva. Vamos embora. Agora. Ele a puxou pelo braço, começando a arrastá-la para fora da pista de dança. A música parou abruptamente. O salão inteiro, que antes observava com curiosidade, agora assistia com espanto à cena explodir. O escândalo era público, inegável. Me solta, Gabriel! Você está me machucando! Laura tentou se livrar do aperto dele, a humilhação queimando em seu rosto. Ser ignorada era uma coisa. Ser tratada como uma posse e arrastada para fora de uma festa na frente de centenas de pessoas era outra. Ele não a soltou, continuou a puxá-la pelo salão luxuoso, passando por mesas de convidados boquiabertos. Carolina e Bárbara se levantaram prontas para intervir, mas a velocidade com que ele a levou para a saída foi avassaladora. Em segundos, eles estavam do lado de fora, no ar frio da noite, e ele a empurrou em direção ao estacionamento. A porta do carro foi aberta com violência. Uma vez lá dentro, o silêncio tenso foi quebrado pela explosão dele. Você me humilhou! Ele gritou, batendo com o punho no volante. O som ecoou no espaço confinado do carro de luxo. Na frente de todos, meus amigos, meus contatos, dançando com aquele idiota, se exibindo como uma... As lágrimas que Laura segurou nas últimas semanas finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de fúria. A adrenalina da cena, a dor em seu braço, a injustiça de sua acusação, tudo veio à tona em uma onda incontrolável. Humilhou quem? Ela rebateu, a voz rasgando a garganta. Eu só existi, eu respirei, eu sorri, eu dancei, coisas que eu não fazia há anos porque estava ocupada demais, garantindo que a sua vida fosse perfeita. Vergonha? Vergonha é ter um marido que esconde um convite de casamento porque tem vergonha da mulher que sacrificou a própria carreira por ele. A acusação dela o atingiu, mas ele estava cego demais pela raiva para absorvê-la.
A discussão continuou durante todo o trajeto para casa, um veneno verbal que preenchia cada centímetro do carro. No apartamento, a briga se intensificou. Não era mais sobre a festa, era sobre tudo. Feridas antigas, ressentimentos guardados, anos de sacrifícios não reconhecidos e de egoísmo não admitido foram jogados na mesa. "Eu me apaguei por você, Gabriel!" Ela gritou, as lágrimas escorrendo livremente. "Eu me tornei uma sombra para que você pudesse brilhar mais forte. Eu organizei sua vida, a empresa, enquanto a minha desaparecia. E qual foi o meu prêmio? Ser chamada de desleixada e sem graça pelo homem que eu ajudei a construir. Eu nunca te pedi para fazer nada disso." Ele mentiu acuado. "Você pediu sim, e disse que eu era a melhor pessoa para te ajudar. E por amor e acreditar na nossa união, eu aceitei, e você também aceitou. Você pegou tudo o que eu dei e nunca olhou para trás para ver o que eu estava perdendo." Ela soluçou, o peito doendo com a verdade de suas próprias palavras. Naquele momento, em meio aos gritos e às lágrimas, a clareza final a atingiu. A festa não foi o problema, foi o diagnóstico. O casamento não estava doente. Estava morto, e ela estava tentando ressuscitar um cadáver há muito tempo. "Essa festa," ela disse, a voz subitamente calma, exausta. "Essa festa me fez acordar. Eu vi o que você pensa de mim, e eu vi quem eu posso ser sem você." O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Gabriel a encarou, talvez vendo pela primeira vez a profundidade do abismo entre eles. Mas era tarde demais. O ponto final havia sido colocado. Sem dizer mais uma palavra, Laura foi até o quarto de hóspedes. Não pegou muita coisa, apenas uma bolsa, seus documentos, o celular e as chaves. Ela passou por ele na sala, que permanecia imóvel, chocado. "Onde você vai?" Ele perguntou, a voz fraca. "Para a casa da Carolina," ela respondeu sem olhar para ele. "Acabou, Gabriel." E com isso, ela abriu a porta e saiu, deixando para trás o apartamento, o casamento e o homem que, em sua tentativa de apagá-la, acabou por acender a chama que a libertaria. Os dias que se seguiram à noite do casamento foram um borrão de clareza dolorosa para Laura e de pânico crescente para Gabriel. Abrigada no apartamento de Carolina, cercada pelo apoio incondicional de suas amigas, Laura sentiu o peso de anos de infelicidade começar a se dissipar, substituído por uma determinação tranquila. Ela não chorou mais. A tempestade havia passado, e em seu lugar uma calma resoluta se instalou. Gabriel, por outro lado, estava desmoronando. O primeiro dia sem Laura foi de uma quietude desconcertante. No segundo, o caos começou a se instalar. Ele não encontrava documentos importantes, perdia prazos de pagamento de contas da casa, não sabia a agenda de compromissos sociais que ela sempre gerenciava. Faltava tudo em casa. A engrenagem invisível que mantinha sua vida e, consequentemente, sua empresa funcionando perfeitamente, havia sido removida. E a máquina começou a falhar. Foi então que as ligações e mensagens começaram. No início, eram pedidos de desculpa. "Laura, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Perdi a cabeça." Ela lia as mensagens, ouvia os recados de voz, mas sentia um vazio onde o amor deveria estar. As palavras dele soavam ocas, ensaiadas. Então, o tom mudou. "Laura, preciso daquela planilha da última auditoria. Onde você arquivou?" Ou, "Eu não encontro a anotação em lugar nenhum. Por favor, me ajude." Foi aí que ela entendeu. O pânico de Gabriel não era pela perda da esposa, mas pela perda de sua administradora não reconhecida. Ele não sentia falta dela. Sentia falta do que ela fazia por ele. Ele estava perdido, pedindo ajuda, não perdão. A percepção foi libertadora. Ela concordou em encontrá-lo, não em casa, mas em um escritório de advocacia neutro. Quando ele a viu, tentou uma última vez.
Podemos consertar isso, meu amor. Eu errei, eu sei. Laura o olhou, não com raiva, mas com uma espécie de compaixão distante, como se olhasse para um antigo sócio de negócios. Gabriel, eu vou te ajudar a organizar a transição. Vou te mostrar onde estão todos os arquivos e te passar o contato dos fornecedores. Mas o casamento não. Não há nada para consertar. Ela cumpriu sua palavra. Durante algumas semanas, agiu com o profissionalismo que a definira em sua antiga carreira, organizando a passagem de suas responsabilidades para que a empresa que ela ajudou a construir não ruísse, mas deixou claro que era um serviço com data para acabar e que o preço era a sua liberdade. A negociação da separação foi surpreendentemente civilizada, principalmente porque Gabriel sabia que estava em uma posição frágil. Com a ajuda de um bom advogado, Laura garantiu que sua contribuição para o negócio fosse reconhecida. Não era uma pensão de ex-esposa, era a sua parte de direito como cofundadora. Ela recebeu uma parcela justa e substancial da empresa. Um valor que refletia os anos de sacrifício e trabalho invisível que deram vida ao negócio. No dia em que assinaram os papéis finais, ela não sentiu tristeza, apenas o alívio de fechar um capítulo. Livre e com um capital significativo em mãos, Laura sentiu o mundo se abrir novamente. Alugou um apartamento elegante e ensolarado, um espaço que era só seu, decorado com seu gosto, sem as sombras do passado. Mas o investimento mais importante foi em si mesma. Ela atualizou seu currículo, reativou sua rede de contatos e, com uma confiança recém-descoberta, começou a procurar emprego. Não demorou muito. Seu histórico, combinado com a energia vibrante que ela agora exalava, era uma combinação irresistível. Uma multinacional, uma das maiores concorrentes de sua antiga empresa, a contratou para uma posição de gerência sênior. Voltar ao ambiente corporativo foi como voltar para casa. A adrenalina das reuniões, o desafio de liderar uma equipe, a satisfação de ver um projeto bem-sucedido florescer sob seu comando, tudo voltou com uma intensidade avassaladora. Ela floresceu. Em poucos meses, não era apenas mais uma gerente, era uma estrela em ascensão. Conquistou o respeito de seus superiores e a lealdade de sua equipe. Seu nome era sinônimo de competência e inovação. Olhando para trás, ela percebeu a grande verdade. Seu brilho nunca tinha ido embora. Ele não foi extinto ou perdido. Estava apenas abafado sob o peso das expectativas e da invisibilidade impostas por seu casamento. Agora, livre daquela sombra, ele irradiava mais forte do que nunca, e a luz era toda sua. Meses se passaram, transformando as estações do ano e a vida de Laura de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. A mulher que um dia se sentiu invisível em sua própria casa, agora caminhava pelas ruas da cidade com um propósito renovado, a postura ereta, o olhar brilhante. Era uma tarde ensolarada de sábado e Laura estava exatamente onde deveria estar, sentada na mesa de um café charmoso, com a luz do sol filtrada pelas árvores, rindo com Carolina e Bárbara. A amizade delas, que fora seu bote salva-vidas, agora era o porto seguro onde celebrava suas conquistas. Elas falavam sobre trabalho, sobre planos para o fim de semana, sobre a vida em toda a sua gloriosa normalidade. Enquanto Bárbara contava uma história engraçada sobre um encontro desastroso, a porta do café se abriu e um homem entrou. Ele parou por um momento, os olhos se ajustando à luz, e então seu olhar cruzou o de Laura. O reconhecimento foi instantâneo para ambos. Era Eduardo, o homem da dança, o cavalheiro da festa que se tornara o epicentro do terremoto que mudou sua vida. Ele pareceu hesitar por um segundo, e então um sorriso genuíno e caloroso se espalhou por seu rosto. Ele caminhou em direção à mesa delas.
Carolina e Bárbara silenciaram, trocando um olhar que era uma mistura de surpresa e cumplicidade. Laura, ele disse, a voz tão agradável quanto ela se lembrava. Eu esperava te reencontrar um dia. Laura sentiu o coração dar um salto suave, mas desta vez era uma sensação de prazer, não de ansiedade. Eduardo, que coincidência! Ele cumprimentou Carolina e Bárbara com um aceno de cabeça educado antes de voltar sua atenção para Laura. Havia uma sinceridade em seu olhar que a desarmou. Eu preciso dizer, ele começou, a voz um pouco mais baixa. Eu nunca esqueci você desde aquele dia. A sua imagem entrando naquele salão ficou gravada na minha memória. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas eu não quis procurar. Soube que você era casada. Soube de toda a confusão. E a última coisa que eu queria era atrapalhar ou causar mais problemas. Ele a olhou de cima a baixo, não com a avaliação crítica de Gabriel, mas com uma admiração palpável. De qualquer forma, ele continuou, você está diferente. Se é que é possível, está mais linda ainda. Há uma luz em você. Laura sentiu um calor genuíno em seu peito. O elogio não era sobre o vestido ou a maquiagem. Era sobre ela, sobre a essência que ele via. Ela sorriu, um sorriso aberto, cheio da confiança que conquistara com tanto esforço. Obrigada, Eduardo. E pois é. Ela disse, a voz clara e firme. Estou separada. E estou bem. Bem melhor agora. A expressão no rosto de Eduardo se transformou. A cautela respeitosa deu lugar a um alívio visível e a uma alegria que ele não tentou esconder. Ele riu, um som leve e contagiante. Confesso que essa é a melhor notícia que eu poderia ouvir, ele disse, sem rodeios. O olhar dele se tornou mais intenso, mais direto. Nesse caso, posso te convidar para jantar hoje à noite? O convite pairou no ar, cheio de promessas. Laura olhou para suas amigas, que lhe deram um sorriso de incentivo quase imperceptível. Ela voltou seu olhar para Eduardo. Eu adoraria. Naquela noite, quando Laura entrou no restaurante sofisticado que ele havia escolhido, ela se sentiu uma pessoa completamente diferente da mulher que se preparou para o casamento meses antes. A transformação não era mais uma armadura para uma batalha. Era simplesmente a sua pele. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, que falava de confiança, não de desafio. Eduardo já estava lá, em uma mesa perto da janela, com vista para as luzes da cidade. Ele se levantou assim que a viu, e o olhar em seu rosto era de pura e inabalável admiração. Não havia jogos, não havia condições, não havia sombras do passado. Havia apenas um homem vendo uma mulher que ele genuinamente admirava. Enquanto ele puxava a cadeira para ela e ela se sentava, Laura entendeu com uma clareza cristalina. Aquilo não era apenas um jantar. Não era sobre provar um ponto ou buscar validação. Era um novo começo. Um começo que ela não estava procurando, mas que merecia. Um começo com alguém que a via, desde o primeiro momento, por exatamente quem ela era. Uma mulher forte, completa e brilhante, pronta para o próximo capítulo de sua própria e fascinante história. E assim, sob as luzes da cidade, Laura não encontrou apenas um novo amor, mas a confirmação de que a pessoa mais importante para se reencontrar era ela mesma. A história dela é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para resgatar o próprio brilho, mesmo quando tentam nos convencer de que ele se apagou. E se você se emocionou com essa história e acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um grande abraço e até a próxima!